Muito bem, alunos, sejam bem-vindos à resolução de mais uma questão, tudo bem? Questão 4 da lista aqui agora. Vamos lá, olha só. A questão número 4, ela fala aí, né? Sejam MNX, números reais, tais que aí dá essas condições, né? Então eu tenho M é igual a 2 elevado ao quadrado, M elevado a N é igual a 32, M menos N é igual a X. E aí ele quer saber quanto equivale o valor da expressão M elevado a menos X vezes X elevado a menos 4 vezes 9N. Tudo bem? Uma questão excelente que a gente vai poder treinar alguns conceitos da potenciação aí. Então, beleza. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. Veja bem. Eu tenho, então... Deixa eu começar a minha resolução aqui. Eu tenho, então, que o M vale 2 elevado ao quadrado, certo? Que é a mesma coisa, vamos botar aqui, ó, que é a mesma coisa que 4, tudo bem? E aí, a segunda coisa é o seguinte, M elevado a N é igual a 32. Ora, mas eu já tenho o valor de M. Quanto que vale M? 4 ou 2 ao quadrado, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos reescrever esse M aqui, vamos substituir M por 2 elevado ao quadrado. E aí eu vou fazer o seguinte, 2 elevado ao quadrado, que é o valor de M, e isso multiplicado por N, tudo bem? É igual a 32. Beleza. Tá, como é que a gente faz para achar agora o valor de N? Vamos chegar lá. A gente pode fazer o seguinte, olha só. Existe uma propriedade da potenciação, que é a potência de uma potência, né? Então, nesse caso aqui, eu posso multiplicar os expoentes, certo? Então, vai ficar como? Vai ficar 2 elevado a 2 vezes n. Isso tudo é igual a 32. Então, beleza. Então, aqui que vai acontecer a jogada aqui para poder achar o valor de n, tá bom? Veja bem. Vamos abrir um parêntese aqui. Nesse lado da minha equação, eu tenho a base que é 2 e o expoente que é 2 elevado a n. Para eu achar esse valor aqui, o que eu preciso fazer? Eu vou chamar esse cara de base 1. A base 1, que é o camarada que está na esquerda da minha equação, ela precisa ser igual à base 2. E aí, a base 1 vai estar sendo elevada a um expoente x e a base 2 vai estar sendo elevada a um expoente y. Como as bases são iguais, eu posso dizer por aqui que o x é igual a y, tá bom? Então vai ser essa pegada, essa jogada que nós vamos utilizar para poder achar o valor de n aqui, tá? Então, só recapitulando, eu vou ter que colocar esses dois camaradas aqui na mesma base, tá bom? Ou seja, aqui eu tenho base 2, aqui eu preciso achar o 32 na base 2, tá? Como é que ele seria reescrito numa potência de base 2, tudo bem? Ora, eu sei que o 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta, tudo bem? E aí eu posso reescrever esse camarada aqui então da seguinte forma, veja bem. Eu tenho 2 elevado a n, é a mesma, 2n, né? É a mesma coisa que 2 elevado à quinta. E aí, como eu mostrei no exemplo aqui, ó, as bases eu desconsidero e aí eu vou igualar então os expoentes. Então eu sei que 2 elevado a n é igual a 5. E aí por aqui eu posso achar o valor de n, que é igual a 5 sobre 2. Tá legal? Então já tem o valor de m, já temos o valor de n, e agora falta achar o valor de x. A questão diz que m menos n é igual a x, então, ou seja, posso fazer o seguinte, né? m menos n, que é m, 4. Que é n, 5 sobre 2. Isso aqui é igual ao valor de x. Beleza? Então, resolvendo essa minha
equação do primeiro grau aqui, o que eu vou ter, ó? Multiplico 2 aqui, né? E faço a subtração aqui. 2 vezes 4, 8. 8 menos 5 sobre 2 é igual a x. Então, eu tenho x igual a 3 sobre 2. Beleza? Com isso, nós achamos, olha só. Aqui, ó, x igual a 3 sobre 2. Com isso, então, nós achamos aqui. M vale 4. N vale 5 sobre 2. E x vale 3 sobre 2. E aí ele quer saber quanto é que vale lá a minha expressão numérica. Basta eu jogar esses valores aqui, nessa expressão aqui que ele me deu. Veja bem. M elevado a menos x vezes x elevado a menos 4 vezes 9n. Então, substituindo vai ficar o quê? Quem é m, né? 4 elevado a menos x. Quem é menos x? Menos 3 sobre 2. Vezes x. Quem é x? 3 sobre 2 elevado a menos 4. Vezes 9 vezes n, que é 5 sobre 2. E aí nós caímos, então, numa expressão numérica comum. Vamos lá resolver essa expressão aqui. Então, beleza, olha só. Então, um expoente, uma base sendo elevada a um expoente negativo, o que nós fazemos? Nós invertemos a base, né? Então, vai ficar 1 sobre 4 elevado a 3 meios vezes, mesma coisa aqui, ó. Então, 3 meios elevado a menos 4. Então, eu vou inverter a base, né? 2 terços elevado a quarta vezes 9 vezes 5 sobre 2. Beleza? Vamos continuar a resolução desse camarada aqui. Então, o que eu vou ter aqui? Olha só. 1/4 elevado a 3 meios é a mesma coisa que 1 sobre a raiz quadrada de 4 elevado ao cubo, certo? Vezes essa expressão eu vou deixar do jeito que está aqui. Eu vou deixar somente explícita aqui. 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta vezes 9 elevado a 5 sobre 2, tá bom? E aí vocês vão já entender por que eu deixei desse jeito. Então, deixa eu só reescrever isso na outra página ali. Aqui, então, vamos lá. Acabei reescrevendo dessa maneira. Então, vamos passar aqui para o raciocínio. Vou fazer aqui de baixo para ficar mais fácil a visualização, beleza? Então, 1/4 elevado a 3 meios é a mesma coisa que 1 vezes a raiz quadrada, né? De 4 ao cubo. Vezes, aqui eu só vou deixar demonstrado aqui, ó. Vai ficar 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta. E aí esse 9, eu vou colocar 9, vou repetir o 9 aqui. Só que eu vou colocar ele na base 3 também, tá bom? Para poder ficar mais compreensível aqui, mais fácil o nosso cálculo. Então vai ficar 1 sobre a raiz quadrada de 4 ao cubo, vezes 2 elevado à quarta, vezes 3 elevado à quarta, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 sobre 2. E aí vai ficar fácil da gente resolver melhor essa nossa expressão numérica aqui. Então, ó, fazendo o cancelamento, ó, 3 ao quadrado dividido por 3 à quarta, aqui embaixo vai ficar 3 ao quadrado. Cancelando esse camarada com esse, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2 à terceira. Então, a nossa nova expressão vai ter a seguinte cara. Veja bem. Vai ter a seguinte cara aqui, ó. 1 elevado a, dividido por 4 ao cubo, raiz quadrada de 4 ao cubo, vezes 2 elevado ao cubo, dividido por 3 elevado ao quadrado, vezes 5. Tá legal? E aí, olha só. Agora eu vou ter que desmembrar esse camaradazinho aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar ele aqui do lado. Vou botar ele aqui do lado pra gente poder ver. Vou até colocar de azul, que é pra gente não se confundir, ó. Eu vou resolver só esse camarada aqui do lado, ó. 1 dividido por raiz quadrada de 4 ao cubo. Isso aqui
Se eu fizer é a mesma coisa, você há de concordar comigo, que é a mesma coisa que 4 ao quadrado vezes 4, certo? Porque quando eu fazer a multiplicação das bases aqui, ó, 4 ao quadrado vezes 4, eu vou repetir a base, que é 4, somar os expoentes, que é 2 mais 1, 3. E eu caio aqui de volta. Isso aqui também é a mesma coisa que 1 dividido por raiz quadrada de 4 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 4. Que é a mesma coisa que, veja bem, raiz quadrada de 4 ao quadrado é 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Então, esse resultado aqui, eu vou jogar aqui na minha expressão, que é 4 vezes 2, 8. Tudo bem? Então, vai ficar como? 1 vezes 8, 1 sobre 8, né? Vezes 2 terços, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Tá legal? E aí vai ficar como isso aqui, olha só. Deixa eu botar aqui do lado também para poder ficar mais fácil a visualização. Eu vou colocar o 8 na base 2, que é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado ao cubo, sobre 3 ao quadrado, vezes 5. E aí eu percebo que esses dois termos aqui eles podem se cancelar. Vai ficando 5 sobre 9. Então, essa é a minha resposta, 5 sobre 9. Contudo, se eu for olhar lá as minhas alternativas, eu não tenho 5 sobre 9, tá? Eu tenho NDA ali. No entanto, eu tenho algumas dízimas periódicas ali. Então, o que eu posso fazer? Quando eu pegar 5 e dividir por 9, isso aqui é a mesma coisa que 0,555, uma dízima periódica, que é igual a 0,5, que eu posso reescrever dessa forma aqui. E essa questão, a resolução correta, o item correto é o item C. Tá legal? Então tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido toda essa jogada que nós fizemos aqui, né? Como que nós achamos o valor de n, né? Que seria o mais difícil. O de x nem tanto, que é só subtrair m menos n. E como foi que nós saímos ali daquela expressão numérica grandona, tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Então, se liguem para as próximas resoluções. Um grande abraço e valeu!